Bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais um Mercado em Análise. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro. Venho trazer aqui umas notícias para vocês dessa semana e expectativa nossa para a próxima semana. Como vocês bem sabem, aí o mundo inteiro acompanhou, nessa semana ficou praticamente com todos os olhares voltados para a eleição americana. A gente já está aí na reta final, apuração de voto, muita confusão, muita discussão. Os brasileiros aí viraram especialistas em eleição americana, como a gente viu. Mas a gente tem praticamente já uma definição aí do Joe Biden como possivelmente, provavelmente aí, né, o próximo presidente dos Estados Unidos. Isso gera um impacto positivo para o Brasil, tá? O mercado tem entendido como Biden sendo mais positivo para o Brasil, embora a gente tenha essa onda aí mais direitista que tem crescido no mundo inteiro, torcendo muito pelo Trump, mas a gente teve uma eleição aí super disputada, mas deve ter realmente o democrata Joe Biden como próximo presidente pelos próximos 4 anos, e o mercado entende que isso é positivo para o Brasil por alguns motivos, né? Os democratas defendem mais estímulos para a economia americana, então isso é importante, gera um impacto positivo, uma retomada mais forte da economia por lá e consequentemente um efeito cascata no resto do mundo, e também pela questão de maior abertura comercial, né? Então os Estados Unidos são um importante parceiro comercial do Brasil, e essa maior abertura comercial, o Trump vinha sempre defendendo menos relação com outros países, um país mais fechado, mais protecionista. Os democratas são mais abertos, então isso deve melhorar a relação dos Estados Unidos com a China, com outros países, inclusive com o Brasil. Isso deve ser positivo aqui para a gente. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma taxa de juros lá estável entre 0 e 0,25, isso já tem algum tempo, e deve permanecer essa taxa de juros baixa por mais um longo período. Então isso também é positivo, dado que essa maior abertura comercial e essa maior injeção de recursos na economia devem tornar parte desse recurso deve escoar para países emergentes, entre eles o Brasil. Não à toa a gente já viu essa semana, o dólar por aqui caiu mais de 3% essa semana, em outros países também, né? As moedas se fortaleceram, principalmente dos emergentes, então isso deve realmente acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses, com essa realmente a confirmação da eleição do Joe Biden. O Trump, por sua vez, deve judicializar, ainda não está aceitando essa derrota, né? Então quer parar a contagem em alguns momentos, afirma que tem fraude em outros. Teve essa semana um fato interessante, que enquanto ele fazia um pronunciamento falando de fraude sem ter prova, algumas emissoras importantes de televisão cortaram esse pronunciamento, né? Então isso mostrou realmente uma perda de apoio muito grande do Trump por lá. Tivemos eleição também no Senado e na Câmara, inclusive com o posicionamento de alguns senadores contra o próprio Trump, senadores republicanos afirmando contra o Trump, essa questão de brigar aí, de dizer que tem fraude sem conseguir provar nada, né? Então esse efeito de fato da eleição, a confirmação da eleição do Joe Biden, deve realmente gerar um impacto ainda mais positivo nos mercados por aqui. Não adianta a gente acreditar que isso é suficiente para fazer os nossos mercados subirem aí pelos próximos meses. O nosso problema continua sendo fiscal. O Brasil, entre esses emergentes que tiveram suas moedas se valorizando essa semana, o Brasil foi o país que mais gastou durante a pandemia, então a gente precisa arrumar a casa. A questão fiscal ficou um pouco de lado em função dessa eleição americana, né, durante essas 2 últimas semanas aqui, mas a gente sabe que esse continua sendo o principal problema nosso aqui interno a ser resolvido. De qualquer forma, a Bolsa subiu aí mais de 7% na euforia dessa eleição americana, o dólar caiu mais de 3%, como a gente já comentou aqui também. Tivemos também queda nas taxas de juros, principalmente a ponta mais longa, né, o que beneficia mais ali o IMA B5+, que subiu mais de 1% só essa semana, então o impacto realmente tem sido muito positivo. Todos os índices encerraram essa semana no campo positivo, seja os mais conservadores, CDI, RFM1, até o IMA B5+, ou a própria Bolsa, que subiu de uma forma muito expressiva, né? Tivemos ainda só como destaque essa semana aqui internamente a questão da aprovação no Senado da autonomia do Banco Central. Isso já era esperado há bastante tempo, né? Aqui no Brasil isso não acontecia, pode ser que ainda tenha alguma alteração na Câmara, mas é muito provável que de fato o Banco Central se torne autônomo, e isso gera também um impacto positivo no mercado. Tivemos hoje, na sexta-feira, a divulgação do IPCA de outubro. O IPCA acelerou para 0,86, foi mais alto do que era esperado. É a maior inflação para o mês de outubro desde 2002, né? Então isso prova aí a retomada
da economia, mas principalmente ainda muito puxado por alimento, né? Então isso tem preocupado o governo, porque o aumento do preço, principalmente de alimento, prejudica ainda mais os mais pobres, né? Então a gente tem aí uma situação social também que tende a ficar mais complicado, mas o IPCA acumula aí uma alta de 2,22% em 2020 e 3,92% nos últimos 12 meses, né? Então a inflação que já tem começado a botar aí as garras de fora, mas ainda nada que surpreenda, o mercado continua esperando que a taxa Selic permaneça em 2%. Para a próxima semana fica aí ainda a expectativa voltada ainda para a questão da eleição americana, como é que vai ser a reação do Trump após essa confirmação da derrota, né, que ele deve ter aí. De fato, a gente acredita que esse resultado, embora ainda não confirmado, é praticamente irreversível, né? Então Joe Biden de fato deve ser confirmado e aí o desdobramento a gente deve ter ao longo da próxima semana. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Um forte abraço e um bom fim de semana.